pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. Vamos para mais uma aula. O que a gente vai falar nessa videoaula de hoje, né? Durante a semana, na nossa aula, no nosso Hangout, nossa aula online, a gente trabalhou com discussão de sistemas lineares. Então, primeiro a gente aprendeu a resolver um sistema linear. Beleza. Usamos o método de Cramer, usando o método de escalonamento. E em seguida a gente entrou com a ideia de, vamos discutir um sistema? Ou seja, vamos ver se o sistema ele é possível e indeterminado, se ele é possível e determinado, ou se esse sistema nem possível é, ele é um sistema impossível, que não tem nenhuma solução que satisfaça todas as equações. Lembram disso? Beleza, então isso aqui é só um resuminho. A gente estudou, essa semana que passou, que o sistema linear, beleza? Ele pode ser um sistema possível, SP, ou um sistema simplesmente impossível, que não tem solução. Se ele for possível, ele pode ser possível com uma única solução, que a gente fala que foi determinada. Se ele for com infinitas soluções, a gente fala que ele é um sistema possível, porém indeterminado. Tranquilinho? Vou seguir? O que eu queria, né, por curiosidade agora, a gente fez em sala, escalonando, fizemos a análise, o estudo, discutimos o sistema. Só que eu queria mostrar uma coisa para vocês. Vocês aprenderam escalonando para resolver um sistema e aprenderam também o método de Cramer. Vamos lembrar? Quando você tinha um sistema, aí para descobrir, por exemplo, pelo método de Cramer, né? Para achar o valor da incógnitazinha x no meu sistema qualquer, tá? 3x3, 4x4, 2x2. Ah, professora, a gente calculava o determinante daquela matriz que a gente chamava matriz dos coeficientes, vou chamar de A, tá? Só que não era a matriz A, professora. Tinha aquele tal do AX. O que ele era o AX mesmo, gente? A gente trocava a coluna x pela coluna dos termos independentes naquele nosso sisteminha linear e dividia pelo determinante da matriz dos coeficientes. Lembram disso? Estou falando assim, ó, gente, vou criar um aqui, rapidinho, tá? Só pra gente, tipo x mais y, igual a 10, sei lá, vou inventar. 2x menos y igual a 5. Sisteminha simplesinho, 2x2, que você faria pelo método da adição. Só que o que a gente aprendeu? Que esse sistema a gente podia escrever, na verdade, como um produto matricial, ó. Coluna x, 1, 2, coluna y. Beleza, multiplicada pela matrizinha coluna das minhas incógnitas, x e y, que gerava aqui, ó, os termos independentes. Lembram disso? Aí vocês chamaram essa matriz de A, essa aqui vocês botaram qualquer letra, sei lá, x, e essa aqui vocês chamavam de matriz B. Beleza, professor, eu lembro disso mesmo. O que Cramer falou pra gente? Que a gente podia resolver esse sistema, ou seja, descobrindo x e y, fazendo o determinante da minha matriz A, verificando esse determinante. Se esse determinante fosse algo diferente de zero ou igual a zero, alguma coisa acontecia. Já vamos falar deles. E você calculava também o determinante de AX. O que ele era? O que essa matriz AX era? Eu trocava a coluna x pelos termos independentes e mandava ver no determinante. Estão lembrados? Tá, professor. O que a gente tem que lembrar disso aqui, ó? De ser diferente de zero ou ser igual a zero? Se esse denominador, galera, for igual a zero, olha só a situação que cria. Vamos botar aqui, ó. Digamos que o determinante de AX deu um número qualquer. Vou inventar, tá? 8. E o determinante de A deu 0. Fala pra mim, existe essa divisão? 8 por 0? Você vai falar assim, eita, professora, não mesmo. Então a gente chegou à seguinte conclusão, que se o determinante fosse diferente de 0, qualquer número, 8 por 8, beleza, daria. Eu saberia que o sistema ele era possível e determinado. Agora eu quero fazer um link com o que a gente está estudando, que a gente escalonou e tudo. A aula passada, olha só, passa para cá assim, ó. Vamos botar, só escrever assim, só para te mostrar um negocinho. Olha o que eu quero mostrar para vocês aqui. O que a gente fez na aula passada, tá? Rapidinho. Só apagar isso aqui. Deixa eu só botar aqui para apagar. Esse pedacinho aqui. Não, esse pedacinho. Aqui. Pronto, apaguei. Olha só o que eu quero mostrar para vocês aqui. A gente viu algumas possibilidades nas equações que se formavam. Tipo assim, ó. X vezes 0 igual a 0. Aí a gente fez assim, x vezes 0 igual a um número qualquer, sei lá, 8. Lembra disso? Lembram? Ou então, professor, sei lá, x vezes 8 igual a 0. Vimos essas possibilidades. O que a gente concluiu na aula passada? Qualquer valor que eu colocasse aqui de x tornava essa igualdade verdadeira. Tipo assim, ó, 1 vezes 0 dá 0, menos 10 vezes 0 dá 0. Então a gente tinha chegado à seguinte conclusão, que esse sistema ele era possível e indeterminado se eu caísse numa situação desse tipo. Beleza. Se eu caísse numa situação desse tipo aqui, ó,
Tem alguém que vezes zero vai dar um número 8, 10 ou um número diferente de zero? Aí vocês falam, não, professora, era impossível. Então esse sistema passava a ser um sistema impossível. Professora, e quando eu pensava em x vezes 8 dando zero, qual o único valor que permite que isso aqui seja verdade? X igual a zero. Então ele foi possível e foi determinado? Só tem essa solução? Só. Isso nós vimos na aula passada, só que nós vimos utilizando o escalonamento. Eu quero tentar fazer o mesmo link usando o Cramer. Olha aqui, ó, o que eu quero mostrar para vocês. Você já sabe que se o determinante for da minha matriz dos coeficientes for diferente de zero, eu já sei que ele é um sistema possível e determinado, certo? Tem uma única soluçãozinha. Beleza, professora? Beleza. Mas ele pode também ser algo que não seja, que seja igual a zero. Olha só, se aqui for zero, mas aqui também for zero, ou seja, se o det de A e o det de AX forem zero, o meu sistema vai ser o quê, gente? SPI. Ei, professor, então dá para a gente usar Cramer também para fazer análise? Dá. Ah, professora, e se aqui for zero e aqui for não zero? Vou inventar um número. Esse sistema vai ser o quê, gente? Um sistema impossível. Beleza? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Às vezes, você vai fazer o exercício usando justamente apenas o determinante de A e o determinante de AX, por exemplo. Por quê? Porque se o determinante de A já der diferente de zero, você já sabe que é SPD. Acabou. Mas se ele for igual a zero, você vai olhar o determinante de AX. E aí você vai ter as duas situações possíveis, SI ou SPI. Tranquilo? Eu separei alguns exercícios justamente para a gente fazer pelo método do escalonamento e também outros exercícios para a gente fazer pelo método, na verdade, de Cramer, para mostrar mais simples em alguns exercícios, ok? Olha o primeiro exercício, ele quer que você, deixa eu só tirar daqui, ele quer que você julgue os itens de acordo com esse sisteminha de equações. Vamos lá. Professor, esse aqui é 2 por 2, preciso fazer Cramer? Não, você já está careca de saber, você já está acostumado. Vamos lá, vou fazer um método de adição, eu quero sumir com x, vou multiplicar então aqui por menos 2. Eu vou ter menos 4x, menos 2y, que é igual a menos 10. Beleza? Aqui embaixo, ó, a outra equação, 4x mais ay, que é igual a b. Faço o método da adição, desapareci com x. Galera, adivinha quanto dá? Ó? Menos 2y com mais ay. Professor, a gente viu em sala. A gente faz o quê? Coloca o y em evidência, fator comum. Sobra a menos 2. E do lado de lá, professor, sobrou b menos 10. Concordam? Beleza, eu tenho que fazer a análise desse sisteminha aqui agora. É essa equação que vai me servir como base. Galera, eu tenho duas possibilidades para esse cara aqui. Ou ele é zero, ou ele é diferente de zero, não zero. Tudo bem? Todo mundo comigo numa boa? Professora, se ele for igual a zero, ou seja, vou botar assim, ó, se o meu a menos 2 for igual a zero, gente. Ou seja, se o meu a for igual a 2. Vamos pensar o que vai acontecer? Se o meu a for igual a 2, eu vou zerar o lado de cá, professora. Exatamente. Só que eu tenho que olhar agora o lado de lá, gente. Esse lado de cá, ele também pode ser zero, ou ele também pode ser diferente de zero. Então esse cara pode ser 10, ou então ele pode ser diferente de 10. A minha pergunta é, se eu zerar o lado de lá, ou seja, se eu fizer o b sendo igual a zero, eu não vou ficar com 2 assim, ó, 0 e 0? Eu vou ter o que então? Um sistema possível e indeterminado, porque eu vou ter infinitas soluções. Beleza, professor, entendi, bonitinho. Se for 2 ou se for 0, 10, 10, né, Alessandra? Escrevi 0 aqui, desculpa. Ou se ele for 10, beleza? Eu sei que ele vai ser SPI. Tranquilo, prof. Ok, gente, mas se for 0 do lado esquerdo, ó, se o A for 2, e do lado de cá for um B diferente de 10, ou seja, não zerar, for um número qualquer, vamos botar, sei lá, um número, vou inventar, tá? 8, um número que não zerou. Tem como alguém, vezes 0, dar um número que não vai ser 0? Você vai falar, tem não, professora. Então o sistema passa a ser o quê? SI. O que eu estou falando? Ó, se o A for 2 e o B for diferente de 10, o sistema será SI. Todo mundo comigo numa boa. Aí agora eu te pergunto uma coisa. Se por acaso, gente, o lado esquerdo não for 0, ou seja, se por acaso o meu lado esquerdo, que é o A igual a 2, for diferente de 2,
Você concorda que y vezes qualquer número, vou inventar, não importa o que você colocar aqui? Por quê? Você pode colocar 0 ou você pode colocar um número não zero. Professora, se for 0, vai ter solução do mesmo jeito. Se for não zero, vai ter solução do mesmo jeito. Então, o que eu concluo? Que se ele não for 2, ele será um SPD. Beleza? Olha a análise que a gente acabou de fazer, gente. Vamos escrever aqui bonitinho para ficar organizado. Se o meu A for 2 e o meu B for 10, o meu sistema é simplesmente um sistema possível e indeterminado. Se o meu A for 2 e o meu B for simplesmente algo diferente de 10, o meu sistema é um sistema impossível. E se por acaso o meu A não for 2, não importa o B, não faz a menor diferença do B, o meu sistema será possível e determinado. Você acabou de fazer a análise do seu sistema. Agora você vai julgar os itens. Acabou o exercício. O sistema possui solução única. Galera, solução única é SPD. Beleza? Só tem uma solução. É a solução que você determina. Se o A for diferente de 2, certo ou errado? Olha lá. Professora, certíssimo. Beleza. O sistema possui infinitas soluções, ou seja, SPI. Se o A for 2 e o B for diferente de 10, eita, poxa, professora, não. Se o A for 2 e o B diferente de 10, ele vai ser o que na verdade? SI. Então esse item está erradinho. O sistema não possui solução, galera. Ou seja, é um sistema impossível. Se o A for 2 e o B for 10, não, galera. Ele vai ser impossível se o A for 2 e o B for diferente de 10. Falou erradinho aqui. Vamos botar aqui, errado. O sistema possui solução única, de novo, SPD. Se o A for 2, galera, quando que ele é SPD? Se o A for o que, gente, que ele é SPD? Diferente de 2, então você nem continua lendo, item erradinho. Beleza? Então ficou certo, errado, errado, errado. Perceberam a análise do meu sistema? Ok, vamos melhorar, vamos aumentar. Galera, quando eu olho para esse aqui da FGV, para um sistema, 3 equações, 3 incógnitas, que aparece, na verdade, ó, o parâmetro m ao quadrado, o que eu tenho que pensar? Vamos olhar o que ele está me pedindo. Eu não posso já pensar em escalonar direto. Não, leia o problema primeiro. Olha o que ele falou. Ele quer que tenha apenas a solução trivial. Galera, ele quer apenas que tenha uma única solução. E a solução trivial, na verdade, é justamente 0, 0, 0, né? Aí você fala assim, calma aí, professora. Vou pensar, ele é homogêneozinho, ó, 0, 0, 0. O que eu vou fazer então? Ele quer que tenha apenas uma solução. Ele quer que esse sistema seja o quê? SPD. Eu comecei a aula falando de Cramer, não foi à toa. Lembra? Falei que por Cramer a gente faz det de AX, né? Substitui a coluna X pelos termos dependentes e divide por det de A. O que a gente sabe? Que se o determinante da minha matriz A for algo diferente de 0, o sistema sempre será possível e determinado. Então você acha que eu preciso escalonar? Não, galera, eu preciso calcular só o quê? Só o determinante da minha matriz dos coeficientes. Ah, prof, agora eu entendi por que você estava falando de Cramer, então. Exatamente, você não precisa ficar quebrando a cabeça, escalonando, fazendo várias operações. Olha lá, vou escrever a coluna X, coluna Y, coluna Z. Vou calcular esse determinante. Já aprendi que eu repito, professora. Lembra, gente? Regrinha de Sarri que vocês fizeram lá. Repito as duas primeiras colunas, prof. Isso. E mando V na diagonal principal e nas paralelas que são formadas. Olha lá. Então eu vou ter 2m ao quadrado mais m mais 4 vezes 1 vezes 1, 4. Essa é a minha diagonal principal, lembra disso? Beleza, prof. Vou fazer agora a mesma coisa com a minha diagonal secundária. E as paralelas à diagonal secundária. Olha o que eu vou ter aqui. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 4 vezes m vezes 1, 4m. E m ao quadrado vezes 1 vezes 1, m ao quadrado. Isso aqui é a minha diagonal secundária. Como eu sei que é dp menos ds, olha só, gente, vai ficar 2m ao quadrado mais m mais 4, menos 2, menos 4m, menos m ao quadrado. Esse determinante tem que ser o que mesmo? Diferente de 0. Beleza, prof, olha lá. 2m ao quadrado com menos m ao quadrado sobra m ao quadrado. Menos 4m com mais 1m dá menos 3m's. E 4 menos 2 dá quanto? Dá 2. Isso aqui tem que ser diferente de 0. Adivinha quais serão os valores de m que tornam isso aqui verdadeiro? Uma equaçãozinha do segundo grau, galera. Ó, vou chamar m' e m duas linhas, só que eu quero que seja diferente.
Galera, a soma tem que dar menos B sobre A e o produto tem que dar C sobre A. Ah, professor, isso aqui é fácil. 2 e 1. Então, o M tem que ser diferente de 2 e também tem que ser diferente de quem? De 1. Qual vai ser a minha resposta, então, que eu vou marcar? Cadê M diferente de 2 e M diferente de 1? Prof, letra B de bola. Exatamente. Beleza? Todos comigo, numa boa? Vamos seguir? Bora lá? Próximo exercício. Determine os valores reais de M para que o sistema linear nas incógnitas x, y e z tenha uma única solução. Professor, ele está querendo de novo que seja o quê? SPD. Galera, se ele já definiu o que quer que seja SPD, eu não vou perder tempo. Eu já sei que o determinante da matriz A tem que ser quanto? Diferente de zero. Esse é o melhor método. Manda ver. Olha lá. Coluna x, 2, 1, 5. Coluna y, 1, menos 3, menos 1. Coluna z, m, menos 5 e 1. Repito as duas primeiras colunas. 2, 1, 5. 1, menos 3, menos 1. Beleza, mando V na diagonal principal, ó, menos 6. Diagonal principal, menos 25. Diagonal principal, menos M. Beleza, deixa guardado. Diagonal secundária. Olha lá. Menos 15M. Beleza. Aqui, mais 10. E aqui, mais 1. Beleza, prof. Tem diagonal principal e a diagonal secundária. Já tem os dois bonitinhos. Todo mundo comigo, numa boa? Sim, sim, sim. Tranquilos? Beleza, prof. Estou acompanhando sim. Então vamos lá, vamos junto, gente. Aqui você vai ter quanto? Professor, aqui vai dar menos 31, menos M. Aqui, prof, vai dar menos 15M mais 11. Aí, professora, quando eu fizer aqui, ó, diagonal principal, menos 31 menos M, menos a diagonal secundária, inverte todo mundo lá, 15M menos 11. Esse cara tem que ser o que mesmo? Diferente de zero. Concordam? Prof, aqui vai dar 14. Aqui, ó, menos 31 com menos 11, pessoal, vai dar menos 42. Passa para lá, vai dar mais 42. Adivinha, o M tem que ser diferente de quem para que isso aconteça? Olha, professor, que facinho. Diferente de 3. Então, se o M for diferente de 3, qualquer número que você pense que não seja 3, eu sei que o sistema vai ser possível e determinado. Ou seja, o sistema vai ter uma solução única. Tranquilos? Todo mundo numa boa? Galerinha, aula de hoje, o objetivo era mostrar para vocês a importância também de utilizar Cramer no estudo, na verdade, na discussão de um sistema linear. Beleza? Beijo grande e até a próxima.